E a gente abre com a reportagem, né, sobre o TSE falando aí da questão da minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres, né? E, enfim, tem inúmeras versões aí sobre como essa minuta, qual o verdadeiro efeito, qual a verdadeira finalidade, ou ela até é algo muito pequeno num contexto muito maior. Pois é, tem versão de tudo quanto é canto. Vai lá, pode rodar a matéria aí. Por unanimidade, o plenário do TSE manteve a decisão que incluía a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres em ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na corte. O documento pedia uma intervenção contra o TSE, o chamado estado de defesa, para anular o resultado da eleição da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves rejeitou um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, que pedia para que o documento fosse excluído do processo e determinou que o plenário da corte analisasse a sua decisão. Em uma entrevista a um jornal norte-americano, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, na sua opinião, não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro. Ainda na entrevista, Bolsonaro fez crítica ao processo eleitoral no Brasil. Abre aspas. Não estou dizendo que houve fraude, mas o processo foi tendencioso, fecha aspas. Ele afirmou que se surpreendeu com a derrota, já que, segundo ele, sua candidatura tinha muito mais apoio popular. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atribuiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma incapacidade de conter parte de seus apoiadores para que não ocorressem os atos criminosos de 8 de janeiro. Pacheco também afirmou que esperava uma responsabilidade maior do ex-presidente para impor limite nas manifestações. Muito bem, tá aí então a nossa primeira reportagem, né, tratando essa questão aí da tal minuta do golpe. Eu vou começar já com o Arnaldo Lourenço, entre aspas, o nosso Buiú, né, carinhosamente ele tem esse epíteto, né, com muito carinho aí, atribuído por parte dos seus amigos, né, correligionários, enfim. Meu ilustre Buiú, boa noite, seja bem-vindo. Seu comentário sobre essa história da minuta do golpe, se tinha coisa maior que isso, ou se isso era só um tentáculo de algo muito grande que se planejava. Primeiramente, meu boa noite a todos os nossos telespectadores, em especial aos nossos velhinhos, idosos, a qual cumprimento toda a população que assiste esse nosso programa, que nos dá essa audiência e que torna esse programa importante e nos torna também orgulhosos quando estou na rua e tenho um contato com A ou com B, com quem concorda ou quem discorda da gente. Boa noite, doutor Ricardo, que está com New Look Hair, né, que significa o novo modelo de corte de cabelo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel. Boa noite, Zezinho, que já está aqui gesticulando. Parece que é meio doido. Eu não vou comentar muita coisa. Detalhe é o seguinte, todas as eleições ela é composta, né, de um arcabouço jurídico. E tudo aquilo que acontece em termos de imperfeição e que fere a legislação eleitoral, ela tem que ser apurada, né? Mas, com relação a isso, eu não tenho nenhum temor, porque é dado a todo aquele que é acusado, né, o devido processo legal e o direito de defesa, que é o direito ao contraditório. Então, somente o tempo vai dizer, e eu não tenho nenhuma concepção formada a respeito disso, só que eu acho o seguinte, que eu falei, daquela vez que eu estava com o meu bigode, que era branco, vermelho, eu não tive como dar uma desculpa. Ok, muito bem. Está aí o comentário do seu Arnaldo. Ricardo, sua vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Buiú. Seja bem-vindo novamente. Samuel Costa, Zezinho. Meu boa noite especial aos patriotas do estado de Rondônia, quiçá do Brasil, que assistem o programa, são fiéis e sempre elogia a gente, aí, a nossa participação aqui no programa, nas ruas, onde eu vou, supermercado, loja.
A gente tem sido muito bem elogiado e eu agradeço o carinho que eu tenho recebido. Cícero, essa minuta, eu já falei, essa minuta eu tento entender a importância, o peso que ela pode ter na atual conjuntura, sendo que o Bolsonaro ele não é mais o presidente. Para se falar em uma tentativa, a gente teria que ter exaurido pelo menos os atos, né, do iter criminis, que eu já falei aqui, cogitação, preparação, execução e consumação. Agora, no campo da cogitação, que é o elemento subjetivo, isso não pode ser punido. Então, o que a gente percebe aí, obviamente que está sendo feita uma investigação, o artigo que fala do estado de defesa, ele é previsto na Constituição Federal. Então, se lá na frente percebesse que não era o instrumento cabível, que se questionasse, que houvesse uma medida por parte do STF, alguma coisa nesse sentido. Mas esse estado de defesa, essa minuta, ela foi feita de acordo com a Constituição Federal. O que não pode, o que está acontecendo é que parece que a Constituição Federal, alguns artigos dela, ela não pode ser utilizada, porque configura crime. Configura crime. Parece que você usar determinados artigos da Constituição Federal, você está sendo antidemocrático. Você está agindo contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que eu analiso é a seguinte forma, é uma narrativa, eu volto a dizer aqui, eles estão tentando desconstruir as bases do Bolsonaro, as bases da direita, estão tentando descredenciar Bolsonaro, eles vão perseguir. Estão perseguindo, a gente vê pessoas que estão sendo presas politicamente, a gente vê que o PT, esse atual governo, o Lula, cada discurso que ele vai fazer, não tem um discurso que ele não menciona o nome do Bolsonaro, ele não fala das políticas sociais que ele pretende fazer, ele não fala da política econômica, ele não fala dessa catástrofe que ele está fazendo com o desequilíbrio fiscal, com a incerteza do mercado financeiro. Ele não fala, ele não noticia que o que ele está fazendo atualmente é só prejudicar o país. Agora ele veio com um aumento de R$18 no salário mínimo. Isso é um absurdo. A inflação está aumentando, o poder de compra da população diminuindo e ele fala em R$18 de aumento. É isso que você que votou nele estava esperando, Lula? É esse aumento? É essa diferença de salário que vai fazer você comprar a sua picanha? A tão famigerada picanha falada durante toda a campanha desse sujeito? Então, realmente, fica difícil. A gente vê aí narrativas sendo construídas para tentar tirar Bolsonaro, extirpar o bolsonarismo do país. Mas eu volto a dizer, eles não vão se calar, não. Não é uma prisão, não é uma arbitrariedade, não é um ativismo do judiciário que vai calar esse povo, não. Até porque foram 58 milhões. E 58 milhões não vai ser calado por apenas uma canetada, não. Zezinho, boa noite. Sua vez, seu comentário, seja bem-vindo. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência graças a esse debate de reflexão, debate construtivo. Esperamos hoje que a gente leve uma boa mensagem aí para o telespectador. Mas vamos lá. Minuta. Foi um pedido aí dos advogados, do ex-presidente Bolsonaro, para tirar, para desconsiderar a minuta. É uma minuta que a gente não vê assim. Qual a participação de Bolsonaro com essa minuta? Onde é que está as marcas dele ali? Essa minuta é uma minuta que entregaram ao ex-secretário aí, o ex-ministro, ex-secretário aí do DF, e ele levou para casa dele. Quem tem que explicar é ele, de quem ele recebeu. Agora, colocar isso na conta de Bolsonaro, então eu já vejo que esse corregedor, que a gente já viu com camisa do PT, vai ser uma caçada implacável aí, uma caçada para tirar Bolsonaro das próximas eleições. Isso é ruim para o Estado Democrático de Direito. Vai ser assim, uma caçada implacável. Implacável, algo que
que a gente... Se ficar essa judicialização que a gente está vendo do TSE, é ruim. É ruim, a gente precisa de mais opção. Então, eu vejo que essa minuta ainda, desde que não for comprovado, não constitui crime. Ainda. Porque é o seguinte, se apurar, se investigar, agora manter uma minuta dentro de um processo para depois julgar e depois caçar o registro, isso é algo... Eu acho que o país está de olho. Eu sei que todos aqueles atos lá antidemocráticos, ninguém apoia, ninguém quer, que culpe aqueles baderneiros. Agora, eu vejo que é uma precipitação. Antes, retirava e mandava investigar. A Polícia Federal já falou algo, né? Que vai pegar, ter uma maneira de saber quem... hoje, ela já falou. Então, vamos ver essa apuração, essa investigação. O Serviço de Inteligência vai chegar. Muito bem. Seguimos agora. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário. Eu estou com um probleminha de câmera. Troca aí, o Fiote, então, por favor. Hã? Pode ir? Então tá. Qualquer coisa a gente segura aqui na boa para usar uma outra câmera. Então tá. Samuel, boa noite com você. Boa noite a todos os nossos telespectadores da Rema TV, a todos que participam aqui desse debate democrático, franco e aberto. Pessoal, atinente à situação aqui a ser debatida nesse primeiro bloco, eu gostaria de recomendar ao eminente Dr. Ricardo Frota uma literatura jurídico-filosófica chamada Introdução do Estudo em Processo Penal, que é está na 9ª edição, muito conhecida e que certamente vai ajudar ele a esclarecer alguns pontos da fala dele atinente à teoria das provas. E nesse aspecto, pessoal, se faz necessário o equilíbrio, o bom senso e a razoabilidade. E, acima de tudo, um mínimo de informações técnicas para a gente poder debater a referida temática. Olha só, é verdade ou é mentira que a própria Polícia Federal, e diga-se de passagem, são colegas, amigos de trabalho do ex-secretário de Segurança Pública, né, e também ex-ministro da Justiça e Defesa, encontrou uma minuta. Aí o doutor Ricardo Frota fala sobre, né, concurso, né, do crime, as fases, né, cogitação, preparação, consumação, exaurimento, mas deixa de dizer que é um princípio processual penal e o Brasil adotou para si o princípio da teoria da atividade. Considera-se crime no momento da ação e da omissão. Então, eminente doutor Ricardo Frota, no momento que a minuta foi encontrada, apesar de ter sido posteriormente a data, né, da posse do presidente Lula, e inclusive que eu quero aqui registrar publicamente, enaltecer aqui o reconhecimento do Dr. Ricardo Frota e reconhecer pela primeira vez que o Bolsonaro foi derrotado, porque ele afirma categoricamente que 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Ele esqueceu de dizer que mais de 60 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, votaram no presidente Lula. E aí é uma discussão técnica e minuciosa. A gente vê aqui na fala do Zezinho Santos um total descabimento. Ele afirmar categoricamente que o Bolsonaro não tem nenhum tipo de envolvimento. Opa, ele é mandinar para fazer, né, exercício de adivinhação aqui? Eu acredito nas instituições democráticas, acredito no trabalho da Polícia Federal, onde são profissionais, são submetidos a provas e títulos. É um concurso muito disputado a nível nacional e que certamente vão presidir o inquérito da forma mais correta, até mesmo porque existe lei de abuso de autoridade e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, conhece muito bem a lei de abuso de autoridade, ou deveria conhecer. E o presidente Bolsonaro, ele está fazendo simplesmente uma dilação probatória da sua condenação. A grande verdade é que o Bolsonaro já está condenado. É praticamente quase que humanamente impossível que ele consiga absolvição em mais de centenas, né, dezenas de processos a qual ele começou a responder. E aí o mais curioso de tudo isso é que agora o xerifão não vai ser mais o Supremo Tribunal Federal. Os juízes de primeira instância vai cair em várias varas. E aí vai ser cipuada atrás de cipuada. E acredite, senhores, se o Bolsonaro estiver apto a concorrer às eleições de 2026, uma coisa ele não vai fazer, é disputar o cargo de presidente da República. Ele disputa o Senado da República, que são 2 vagas, ou disputa uma das vagas para a Câmara Federal. Porque ele é covarde, ele apunhalou os patriotas. Inclusive, nesse exato momento agora, dezenas deles, aqui da região amazônica,
estão atônitos, aflitos, entrando em depressão. E não tem uma fala do Bolsonaro no aspecto de querer tripudiar a ação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque ele é covarde. Ele largou o William Homem do Tempo aqui em Porto Velho, no cárcere, e aí está tentando agora criar subterfúgios, manobras, para evitar uma eventual prisão preventiva. Tanto é que já impetrou 2 vezes um habeas corpus preventivo. O primeiro já foi negado, o segundo está em análise, que certamente vai ser negado.